Muito bom dia a todos nessa live da manhã de transbordo, dia 20 do 1. Eu consigo ter acesso aqui ao chat, aos comentários. Aê, Deise, Carlos, Diana, muito bom dia. Galerinha, eu sou de São Paulo, capital. Alguém aqui de São Paulo? Tudo certo para vocês? Som e imagem? Dá um ok aí nos comentários. Gente, que alegria estar aqui. Eu sou 20 em 2. Eu estou no segundo ano de Piorano e tenho muita coisa bacana para compartilhar com vocês. Insights, coisas assim que vão. A ideia é que a gente expanda a nossa mente e troque comentários aqui juntos. Deixa eu só testar o áudio aqui, que está retornando para mim. Gente, muito prazer. Eu sou Camila Carvalho. Eu sou daqui de São Paulo, como eu falei, eu sou 20 em 2. Eu sou apaixonada por restaurar vidas, sabe? Ajudar as pessoas a lidarem com as emoções, a superar medos, a superar a insegurança. E eu tô aqui para a gente fazer essa troca de experiência nessa live que eu tenho certeza que vai ser incrível. Eu quero já te parabenizar por você estar aqui nessa manhã, né? Você já é diferenciado. Não é fácil acordar cedo, tomar banho gelado, ler livro, assistir filme, assistir os conteúdos. Então, eu já quero te dar os parabéns. E tem muita coisa boa que a gente vai compartilhar aqui. Estou de olho nos comentários. Se vocês tiverem dúvidas sobre qualquer coisa que eu vá falar aqui, coloca aí nos comentários, que vai ser uma troca muito interessante. Gente, aqui embaixo está meu Instagram, tá? Eu sou apaixonada por inteligência emocional, autoconhecimento. E eu vou contar um pouquinho da minha história para você me conhecer e saber, né, o que o Piorano ele modificou na minha vida. E eu quero trazer para você algumas chaves, algumas coisas que realmente transformaram e me deram resultado ao longo desse processo. Estou vendo que tem gente que tem Carvalho aqui também no sobrenome, muito bom. Galerinha, bom, vamos lá, minha trajetória no Piorano para eu compartilhar com vocês. Eu comecei minha carreira na área da saúde. Então, eu comecei reabilitando pessoas de forma física, né? Fisicamente, através da fisioterapia. Comecei atendendo tal na minha carreira e eu vi que as pessoas tinham muitos problemas emocionais também, decorrentes de problemas físicos. Ah, Camila, travei meu pescoço porque eu ando estressado. Travei da coluna, as questões da minha casa não estão tão boas, eu tô cheia de dores e tal. E eu falei, gente, as questões físicas também vêm de questões emocionais. Então, eu vou me especializar nas emoções e fui buscando conhecimento a respeito das emoções, na inteligência emocional. E nessa busca, me especializando, eu conheci o Pablo nas redes sociais. O Pablo, ele traz muitas coisas em relação à inteligência emocional. Só que ele também traz princípios bíblicos, né? Você já deve ter visto isso. Então, ele fala muito sobre a Bíblia, sobre os princípios cristãos. E aí eu falei assim, naquela época eu tinha ganhado uma Bíblia, que ficou uns 6 meses na minha gaveta. E eu falei, Deus, se o senhor fala com o Pablo, por que é que o senhor não fala comigo? O senhor existe mesmo? Gente, olha a minha audácia. Eu fui questionar a ausência de Deus. E aí eu comecei, peguei aquela Bíblia que estava na gaveta há mais de 6 meses e comecei a ler. Gente, fui me aprofundando nos princípios bíblicos. Quando eu percebi, eu tinha terminado de ler a Bíblia em um mês inteiro. E eu falei, caramba, me aprofundei tanto. Fui lendo, lendo, lendo. E chegou uma época que eu estava na passagem que José interpretava o sonho. E eu falava assim, se... Gente, está travando para vocês? Eu vi aí nos comentários. Teve uma época que eu vi na Bíblia que José interpretava o sonho de Faraó. E eu falei assim, Deus, me dá revelações a respeito da minha vida. Isso, gente, está travando um pouquinho, mas está dando para acompanhar. Tá ok? Beleza. E aí eu falei, me dá revelações a respeito da minha vida. Gente,
foi pedir, foi me conectar com Deus, foi me abrir para a palavra, que eu tive naquela noite alguns sonhos. E eu não costumo compartilhar esses sonhos, então já se sintam íntimos aqui, porque eu vou compartilhar esses sonhos com vocês. E como eu entrei no pior ano. Então, nessa época, eu ainda acessava os conteúdos do Pablo de forma gratuita. Ah, tá bom, tá dando para acompanhar, show de bola. Eu acompanhava os conteúdos do Pablo ainda de forma gratuita. E aí eu tive 4 sonhos, ou 3, 4 sonhos naquela noite. Um dos sonhos, eu sonhei que eu estava fazendo uma cirurgia e curando de algo, assim, expulsando algo ruim de mim naquela época. 2 meses depois, de fato, eu fiz uma cirurgia e me curei de algo, assim, ó, que eu sofria, gente, sem brincadeira, há mais de 10 anos. Cólicas, eu sofria muito com dores, e eu me curei de fato. O segundo sonho que eu tive nessa noite, olha só que interessante essa parte. Eu sonhei que eu estava numa casa diferente, em uma sala maior, e que tinham pessoas estranhas na minha casa, desconhecidas. E eu comecei a acompanhar, continuei acompanhando o Pablo, e mais para o final do ano, ele fala sobre o pior ano, né? Ele estava abrindo as inscrições do pior ano, e ele fala do QGR. Não sei se todo mundo aqui conhece o que é o QGR, se tem gente fazendo pior ano pela primeira vez. Coloca aí nos comentários se você sabe o que é QGR. Ele explica o que é QGR, ele explicou naquela época. Gente, a ideia do QGR é abrir a casa, né? É vocês se conectarem com as pessoas e transbordar na vida delas, principalmente na questão espiritual. Então, toda semana nós tínhamos direcionamento, né? Existia um direcionamento para a leitura de uma palavra, e a gente, quem quisesse, poderia abrir a casa. Entrei no pior ano. Olha essa história. E aí ele falou do QGR, Quartel-General do Reino. E eu fiquei com aquilo no meu coração. Gente, abro ou não abro minha casa? Como assim eu vou abrir minha casa? Vários pensamentos passaram pela minha cabeça. Se eu vou abrir minha casa para pessoas que eu não conheço? E se vier alguém assim, assim, assado? E se der errado? E se eu não souber transmitir? Porque eu não tenho conhecimento bíblico tão aprofundado. Só que aquela angústia ficou muito no meu coração que eu decidi abrir. Bom, vou abrir a minha casa. Gente, coloquei meu nome lá na plataforma do QGR e as pessoas começaram a me procurar. Me procurando. Eu falei assim: vou fazer primeiro uma reunião online com elas, para saber quem elas são, de onde ela vem. E nós fizemos uma reunião online, me conectei com a galera e decidi abrir todas as quintas-feiras, à noite, o QGR. Só que eu não avisei meu noivo. Galera, eu moro com meu noivo e eu não avisei ele. Eu simplesmente tomei a decisão e eu quero trazer uma lição para vocês disso tudo. E aí, quando chegou perto da semana, eu cheguei para ele e falei assim: "Olha, eu tenho uma novidade para você". Falei: "A gente vai abrir nossa casa, confia em mim". Só falei isso: "Confia em mim, tá tudo certo". Ele: "Ah, quando vai ser?". Falei: "Não, fica tranquilo, tá tudo certo, as pessoas são gente fina demais". Nem conhecia, gente, conheci só de forma online. E aí já estava combinado. Então ele ficou meio assim, né? Nossa, abrir nossa casa, mas quem vem e tal, e eu tentei contornar a situação. E aí, na quinta-feira, o pessoal foi chegando aqui. Gente, olha, é só Deus que trabalha, porque como que o meu marido, meu futuro marido, né? Ele falou, ele ficou não tranquilo, mas ele até hoje eu me pergunto como que ele aceitou, porque se ele falasse, Camila, vamos abrir a nossa casa, eu já ia falar, não, tá doido, abrir nossa casa? Olha como Deus é. Plataforma, gente, plataforma QGR, tá? Plataforma QGR. No site acredito que tenha lá também. E aí, as pessoas começaram a chegar. Pensa, todo mundo travado. Eu sem muito conhecimento, sem saber muito como liderar aquele QGR, apesar do direcionamento, as pessoas numa casa de uma pessoa estranha, e a gente foi se aprofundando, né? Então a gente foi toda quinta-feira se encontrando, pessoas novas vieram, e a gente foi se conectando e construindo uma família. Gente, pessoas sendo restauradas de vícios, drogas,
Deus é tão maravilhoso, mas ele é tão maravilhoso, que Deus enviou para o meu QGR uma teóloga. Então, ela tinha conhecimento bíblico aprofundado. Ela tinha. Gente, está travando ainda. Vi alguns comentários aqui sobre estar travando, mas acredito que esteja tudo bem. E aí, Deus enviou uma teóloga. Então, ela conseguiu trazer conhecimentos bíblicos e mais profundidade na palavra. Detalhe: conectei com novas pessoas, a gente foi restaurando as nossas vidas, não só as pessoas que vinham para minha casa, mas quem abre a casa também vai sendo restaurado. Então eu fui aprendendo sobre a Bíblia, conhecendo novas histórias, a gente foi trocando novas experiências. E sabe o que é mais incrível? Deus foi tocando no coração das pessoas. Meu noivo falou assim: "O GR está crescendo, a gente tem um grupo de mais ou menos 35 pessoas. Vamos abrir o salão uma vez por mês para receber convidados?" Gente, eu falei: "Que? Receber convidados? Expandir ainda mais?" Vem medo, vem insegurança, vem uma série de coisas que, se a gente ouvir a voz da nossa mente, a gente trava. E eu falei: "Então tá bom, vamos abrir, né, o salão." Então a gente abre o salão, a gente traz convidados e a coisa vai fluindo. E por que que eu estou contando isso do QGR para vocês? Porque a primeira coisa que a gente precisa fazer na vida, se a gente deseja crescer, é dar o primeiro passo. Gente, não tem jeito. Dar esse primeiro passo é fundamental. E sabe o que é mais doido? Às vezes a gente fica querendo saber como eu vou fazer isso. Na nossa mente passam milhares de pensamentos. Você não vai dar conta, isso não é para você, o que que as pessoas vão pensar, e se não der certo? Se a gente ouve a voz da mente, a gente não faz nada, a gente trava. Se a gente ouve a voz da mente, a gente paralisa. Então, a primeira lição que eu quero trazer para vocês aqui é: quando eu decidi abrir o QGR, eu não sabia como. Quando eu decidi abrir o QGR, ninguém me falou que eu tinha que fazer de uma forma, não tinha fórmula. E na vida não tem fórmula. Na vida não tem fórmula. A gente de fato decide e age. Então, a primeira coisa que eu quero trazer para vocês de lição é: dê o primeiro passo. Ah, mas eu não tenho conhecimento. Ah, mas eu não sei se eu sou capaz. Gente, conhecimento você vai ter à medida que você faz, à medida que você pratica. Sabe por quê? Aconteceu uma outra coisa comigo no pior ano, que daí eu já vou contar como eu cheguei lá, né? Depois que eu entrei no QGR, que eu abri o QGR, eu comecei a seguir os passos que o Pablo trouxe. Então, o QGR já estava funcionando, e eu comecei a tomar banho gelado, praticar atividade física, eu comecei a ler livro, a modelar, a assistir o filme. Chegou uma hora que eu quase pirei, porque eu falei assim: quanto conhecimento e o que que eu vou fazer com isso? Não sei se vocês já viram o termo aqui, obesidade mental. Coloca aí nos comentários se vocês sabem o que que é obesidade mental. Coloca aí nos comentários. Chegou uma hora que o Pablo, a plataforma, tem muita coisa, conteúdo de várias áreas. E eu comecei a estudar, absorver, 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 e travei. Porque eu falei: legal, agora eu estou cheia de conhecimento. E o que é que eu faço com isso? Meu cérebro estava obeso. Foi quando eu entendi uma coisa, e anota aí se você estiver com papel e caneta. Anota, registra essa frase. Conhecimento sem prática vira frustração. Eu vou falar de novo, porque isso aqui é uma lição e uma chave muito poderosa. Conhecimento sem prática vira frustração. E eu comecei a ficar frustrada, porque eu olhava para o lado e eu falava assim: gente, mas o fulano está fazendo e eu não. E eu sei como é que se faz, eu aprendi. Aí eu olhava para o lado e eu comecei a me comparar. Eu comecei a querer resultados rápidos. Eu comecei a falar: mas caramba, o fulano fez e eu, enfim, isso foi me consumindo. E foi quando eu virei a chave. Falei: opa, então eu preciso parar de olhar para o lado. Eu preciso, de fato, parar de ficar olhando para o vizinho e colocar em prática aquilo que eu sei. Foi quando, de fato, eu vi a plataforma de uma outra forma. Eu falei assim: olha, toda vez que eu entrar no pior ano,
Toda vez que eu abrir a plataforma, eu vou cumprir um princípio. Gente, anota esse princípio que me ajudou a colocar as coisas em prática. Porque hoje a gente tende a procrastinar, a inventar desculpas para não fazer, se sentir inseguro, ter medo. Ah, amanhã eu faço, depois eu faço. Às vezes você não tem apoio dentro da sua casa, você não está conectado com as pessoas certas, você tende a desistir. Não é fácil. Então, quando você vai, né, de fato, colocando em prática aos poucos aquilo que você aprende, você vai tendo resultado. E tem um princípio que me ajudou muito nisso, que é um princípio que diz assim, ó, já anota aí: honre a sua palavra. Gente, eu colocava essa frase na tela do celular. Eu deixava essa frase mais nítida, assim, toda vez que eu abria o computador, ela estava lá. Honre a sua palavra. E aí eu fui, olha, tudo que eu fui fazendo, eu fui me compro tudo que eu fui, aprendendo, eu me comprometi a fazer. Então o Pablo falava que a gente tinha, que fazer uma palestra, ele desafiava. Então tá bom, eu tenho que fazer uma palestra, então eu vou fazer a palestra. Então eu comecei ao invés de absorver muito conhecimento e ficar cheia de conhecimento e nada de prática, eu comecei a absorver pouquinho e praticar muito. Gente, aí é a virada de chave. Você não precisa dar conta de tudo. Quando eu entendi isso, foi libertador. Eu preciso dar conta de tudo. Eu preciso pegar aquilo que é importante e necessário naquele momento, ser seletiva e aplicar. Comecei a aplicar, comecei a aplicar, comecei. Caramba, os resultados começaram a vir. Gente, comecei a escrever um livro, a fazer eventos presenciais, a me conectar com novas pessoas. Aí o transbordo começou a acontecer. Comecei a fazer lives, comecei a destravar uma série de coisas. Eu tô até com um papelzinho aqui que eu escrevi para vocês quantas coisas, eu falei, eu não posso esquecer de nenhum detalhe. Quantas coisas aconteceu nesse pior ano, porque eu decidi aprender e decidi praticar. Então, se você está travado, se você começou agora, se você já é 20 em 2, 30 em 3, mas você está no pior ano, se você está aqui, é porque você tem, primeiro, um chamado, um propósito e precisa realmente aplicar aquilo que você sabe. Não olhe para o lado, foque em você. Não fique esperando o apoio das pessoas. Às vezes a gente fica esperando, sabe, um elogio, um reconhecimento, que as pessoas apoiem, falam, nossa, que legal tudo que você fez. Não, não, faça, honre a sua palavra e vai fazendo a sua parte. Gente, é aquela coisa que eles falam muito, constância, constante, um pouquinho a cada dia. Ah, mas hoje eu não consegui ler o livro. Hoje eu não consegui assistir o filme. Simplesmente faça, não precisa dar conta de tudo. Adeque o pior ano à sua rotina e vai trabalhando e vai fazendo a sua parte. Enquanto a gente estiver olhando para o lado, enquanto a gente estiver se comparando com a outra pessoa, a gente não consegue focar naquilo que Deus tem para gente. Então, honrar a palavra foi um princípio que me ajudou muito, muito, muito. Desde então, como eu disse, comecei a escrever livros, fazer palestras, eventos presenciais. Detalhe, gente, um detalhe muito importante aqui. Eu não sei como é a sua vida profissional. Eu não sei como você está nesse momento. Mas eu sabia, naquele momento, que eu precisava de duas coisas. Renascer. A primeira coisa é renascer. Então, eu decidi, ao longo do pior ano, o batismo. Olha só, eu decidi de fato renascer. Falei, bom, então eu vou me batizar, vou entregar a minha vida realmente ao propósito que Deus tem para mim. E naquela época eu ainda estava atendendo na área da saúde, já tinha aberto a empresa, já estava restaurando vidas, mas teve uma época que eu orei e falei assim: Deus, eu não consigo me demitir, eu não consigo sair da empresa. Então, que o Senhor me demita, que o Senhor faça a demissão por mim. Gente, Deus é maravilhoso. Quando a gente se entrega ao processo, quando a gente se abre, quando a gente confia. Eu lembro que eu fiz a oração e um mês e meio, mais ou menos, eu fui demitida. A coordenadora, na época eu dava aula na área da saúde.
coordenadora me chama e fala: "Camila, eu nem sei como fazer isso. Eu nem sei". Eu falei: "Faça, faça, me demita, porque eu não estou conseguindo fazer isso". E eu sabia que ali eu ia fazer realmente a transição de carreira. E o Pablo tem uma aula na plataforma sobre transição de carreira. Então eu fui demitida, encerrei minha carreira na área da saúde e no pior ano também eu comecei a me dedicar 100% à empresa. Então eu, de fato, fui criando produtos físicos, produtos digitais e fui realmente fazendo acontecer. Eu estou falando isso aqui, gente, não é para focar em mim. Eu estou falando tudo isso aqui não é para falar de mim especificamente, mas é para trazer para você a visão de que se você honra a sua palavra, coloca as coisas em prática, confia em Deus, dá os primeiros passos, as coisas começam a acontecer. As coisas começam a fluir na sua vida. E aí, resumindo toda a história, uma das coisas que mais me ajudaram no pior ano, que é a terceira chave que eu quero trazer aqui para você, é se conectar com as pessoas certas. Gente, praticamente todas as lives, conteúdos, livros, eles falam: olha, vamos trazer, vamos conectar com pessoas novas, vamos buscar novas frequências, novas pessoas. Quando eu entendi isso, me veio uma frase, grava essa frase, gente. Quando você não aparece, nada acontece na sua vida. E aí eu falei assim, eu preciso aparecer. Eu preciso me conectar com pessoas novas. Eu preciso, de fato, aparecer para esse nível que eu já quero ir. Então a dica é: se conecte com pessoas que estão em um nível que você gostaria de estar. Então a vida, na minha visão, é como se fosse um degrau. Muitas pessoas nascem e morrem no mesmo degrau. Elas fazem as mesmas coisas, vivem paralisadas pelo medo, pela insegurança, vivem travadas. Sabe aquela vida com o e se? E se não der certo? E se? E aí a dúvida, gente, traz incerteza, procrastinação, frustração. Então, tem muitas pessoas que ficam só em um degrau a vida inteira. E aí, quando eu entendi que a vida é uma escada, eu falei assim: bom, então, ao invés de ficar olhando para o degrau daqui onde eu estou, eu preciso olhar para cima. Foi quando eu levantei a cabeça e olhei para cima e falei: quem são as pessoas que eu preciso me conectar? Quem são as pessoas que têm o que eu quero ter, que são o que eu quero ser, que vivem a vida que eu quero viver? E aí eu fui buscar essas pessoas, fui fazer pesquisa em rede social, fui olhar os amigos dos meus amigos, e eu fui assim, ó, fazer uma, como é que fala? Uma busca, literalmente, como se eu tivesse com um binóculo e fazendo uma busca. E aí eu falei, bom, fulano é bom em vendas, então eu preciso aprender sobre vendas. E aí vem uma outra chave. Gente, vocês viram que eu falo direto, né? Meu Deus, eu tô lendo aqui os comentários de vocês, mas eu tô falando aqui direto. Tá fazendo sentido para vocês? Coloca aqui se tá fazendo sentido para vocês. Conta como fez a primeira palestra. Beatriz, eu vou te contar e vocês vão se surpreender como que eu fiz a minha primeira palestra. Mas deixa eu só terminar esse raciocínio aqui, vou até anotar para eu contar isso. Eu sei que eu tenho 1 hora, então vou ser rápida. Ah, tá fazendo sentido para a galera. Então eu fui me conectando com novas pessoas. E olha só o que eu aprendi. Muitas pessoas têm a síndrome da autossuficiência. Eu sei, eu faço, eu dou conta, e não sei o quê. E eu aprendi a pedir ajuda. Eu aprendi a falar assim: peraí, eu realmente preciso de ajuda. Não dá para caminhar sozinha. A plataforma, toda plataforma, gente, o fato da gente estar aqui é uma comunidade. A gente se ajuda o tempo todo. Quantas vezes eu entrei nos grupos do Piorando, falei, ai, não dá mais, não estou conseguindo mais ler o livro. Eu entrava lá, alguém tinha resumido o livro. Então, se conectar com pessoas novas é te impulsionar. E eu me lembro que eu conectei com uma pessoa e eu falei, essa pessoa aqui é boa em vendas. E eu fui pedir ajuda para ela. Falei, olha, eu estou com um desafio assim, assim, assado e eu preciso aprender a vender. Gente, essa pessoa simplesmente ficou comigo 2 horas de forma gratuita no Zoom e me passou
protocolos de venda, como vender. E naquela semana, tá travando para vocês aí? Aí. E naquela semana foi a semana que eu mais vendi até então. E naquela semana foi a semana que eu mais evoluí em vendas. Então, o que que eu quero trazer aqui de mais uma chave? Se conectar com as pessoas certas, pessoas novas e aprender com elas as habilidades que você precisa desenvolver. Agregue valor na vida delas, é uma troca, né? Então, agrega valor na vida delas e aprenda com elas o que você precisa aprender para continuar subindo a escada da vida. A vida é uma escada. Imagina assim, ó, em qual degrau você está na escada da vida? Você está subindo a escada ou você está descendo a escada? Ou talvez você esteja parado no mesmo degrau há anos. Reflita na escada da vida onde é que você está. E para finalizar aqui com vocês, que eu falo demais, né, gente? Eu quero. Teve uma pessoa que perguntou como é que eu comecei a minha palestra. Como é que eu comecei a dar palestra? E eu vou trazer uma experiência, uma das primeiras experiências para vocês. Tem uma galera falando que está travando. Dá para continuar? Eu vou trazer rapidamente a primeira experiência de palestra. Eu tinha preparado, gente, slide, e eu tinha sido convidada para dar palestra em uma faculdade. E aí eu falei, não, eu vou. Eu era uma pessoa extremamente tímida. Tímida, tímida, tímida. Eu não conseguia levantar a minha mão em público para falar meu nome. Eu era uma pessoa extremamente travada. E o Pablo traz no pior ano quais são os bloqueios emocionais, como é que a gente faz para superar e tudo mais. Então, eu era uma pessoa extremamente travada. E vim já de um processo de desenvolvimento há muito tempo, né, até chegar no pior ano, e o pior ano potencializou isso na minha vida. E aí eu me lembro que, para dar a palestra, era um evento que estava tendo na faculdade. Eu preparei naquela época o slide e eu fui. Gente, a gente vai com medo, com expectativa, com insegurança, com tudo. Cheguei lá, a palestra era assim, 2 horas da tarde. 2h05, ninguém apareceu. 2h03, ninguém apareceu. 2h04, ninguém apareceu. Foi indo, foi passando as horas, né? E as pessoas não apareceram. E aí, quando foi 2h30, uma pessoa apareceu. Uma pessoa apareceu e sentou na minha frente e começou a falar assuntos aleatórios que não tinha nada a ver com a palestra. Gente, por que que as pessoas não apareceram? Primeiro, que a faculdade não divulgou 100%. Segundo, existia um evento, estavam acontecendo outras coisas em outras salas daquela faculdade. E ali eu tive um grande aprendizado, mas um grande aprendizado. Primeiro, esteja preparado sempre para o sim e para o não. Segundo, se tiver uma pessoa, faça valer a pena na vida dessa pessoa. Porque quando a gente vai dar uma palestra, não é sobre a gente, é sobre quem vai assistir. Terceira coisa, se não tivesse ninguém, seria a oportunidade de treinar, de falar e de fazer a palestra imaginando que ia ter um auditório ali. Porque o que que eu aprendi nessas primeiras palestras que eu fiz? Que não é sobre mim, que as palestras são treinos e eu aprendi sempre a estar preparada para o sim ou para o não. Eu aprendi que é a nossa mentalidade que governa a nossa vida e o Pablo bate muito nisso. Gente, é a nossa mentalidade, são as nossas decisões, são as nossas ações que governam a nossa vida. Dando certo ou dando errado, se a gente consegue fazer daquilo um baita aprendizado, a gente sobe no degrau da vida. Se eu ficasse me vitimizando, chorando, porque não apareceu ninguém, gente, ninguém, eu ia travada. Eu não ia fazer mais palestra com trauma de ninguém aparecer. Então, o que que eu quero trazer para vocês? Tem um versículo para finalizar, tá? Tem um versículo bíblico que eu gosto muito, eu vivo ele diariamente. O pior ano trouxe isso 10 vezes mais. Renovai-vos pela transformação a vossa mente. A nossa mente precisa ser desconstruída de muita coisa distorcida que a gente aprendeu. E a gente precisa reaprender. A gente precisa fortalecer nosso corpo, nossa alma e nosso espírito. Gente, o mundo hoje
O mundo hoje, ele é das pessoas fortes, emocionalmente, espiritualmente, fisicamente. Quanto mais você se blinda, quanto mais você se blinda, mais você prospera, mais você dá resultado, mais você avança e transborda na vida das outras pessoas. Então, o meu recado, minha mensagem final para vocês é: façam de tudo para renovar, para transformar a mente de vocês. Façam de tudo para aprender coisas novas, para desenvolver habilidades. O João Lúcio perguntou qual versículo bíblico. Gente, ajuda aí, que eu não lembro, acho que é Romanos, né? Romanos 12, renovai-vos pela transformação da vossa mente. Dá uma ajudinha aí, dá uma pesquisada e coloca no chat. 12, 12. Obrigado, Rafael. Então, é um versículo bíblico que guia a minha vida. O que, que é transformar, o que, que eu faço para transformar a minha mente? Toda vez que eu encontro alguém, eu falo assim: todo mundo que eu encontrar é superior a mim em alguma coisa. O que, que isso quer dizer? Que ela tem algo a me ensinar. Se ela tem algo a me ensinar, eu preciso estar aberta a aprender. Tem gente que te ensina o que é bom fazer e o que não fazer também. De qualquer jeito, alguém está te ensinando alguma coisa. Quando você está com o radar ligado para transformar a sua mente, para aprender com as pessoas, seja o que fazer ou o que não fazer, você cresce em um nível extraordinário. Então, gente, eu falo que é para fechar toda hora, mas eu vou fechar. Então, pega esse princípio bíblico, ore sobre ele, medite sobre ele e renove a sua mente a cada dia. Renove a sua mente diariamente. Todo mundo que você encontrar vai ser superior a você em alguma coisa. Então, eu encontrei, sei lá, vamos lá, eu encontrei aqui o Adelmo. Que eu posso aprender com o Adelmo? No que o Adelmo é bom? Encontrei a Sandra, o Michael, encontrei a Luciene, beleza. Encontrei, conectei, o que é que eles podem me ensinar? No que eles são bons? E aí eu vou captando com o radar ligado e vou crescendo cada vez mais. Gente, de 0 a 10, o quanto fez sentido para vocês? Eu falo demais, adoro falar. Para quem era travada, né? Bloqueio de insegurança, necessidade de aprovação, vocês vão ver que tem saída, que tem luz no fim do túnel. Siga aqui no meu Instagram, @ccscamila, vê se fez sentido para vocês. Nota 10, show de bola! Olha, vamos unir a comunidade do Piorando, sabe? Não é sobre o Pablo, não é sobre mim, não é sobre quem abre aqui a plataforma, é sobre, de fato, o crescimento e a prosperidade. Porque se você cresce, a sua casa cresce, a sua família cresce, os seus amigos crescem, a sua vida começa a ser transformada. Então já segue lá, manda direct do que mais chamou sua atenção e vamos juntas, gente. Conta comigo, eu estou nos grupos do Piorando e a gente vai se desenvolvendo a cada dia. Gente, foi uma honra estar aqui com vocês essa manhã. Eu quero agradecer o convite. Foi espetacular. No início eu travei um pouquinho, que a internet estava meio travada aqui, mas deu tudo certo. Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês. Sigam firmes no Piorando, sabe? Tudo que eu contei aqui para vocês do meu resultado não foi para falar de mim, não. Foi para inspirar vocês a seguirem nessa caminhada. Um beijo grande, que vocês sejam bênçãos por onde passar, um divisor de águas por onde vocês estiverem, e comecem o dia de vocês transbordando, sabe? Deixando o rio fluir. Se conectem com Deus, fortaleçam a mente, a alma, né, o espírito de fato e o corpo. Fiquem com Deus e um beijo grande. Até a próxima.